Fala galera, aqui é o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um tema que eu amo, que é contos de fada. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também. Praticamente todo mundo conhece pelo menos os contos de fada mais famosos aí que existem. Agora imagina que você tá numa conversa com alguém nativo do inglês e você quer falar, sei lá, sobre o conto de João e Maria. Será que o certo é você falar do conto de Jack and Mary? Então nesse vídeo aqui a gente vai conhecer as versões em inglês de vários desses contos, inclusive vários deles não têm origem inglesa, mas ainda assim existe uma versão em inglês, e também dar uma analisada aí nos seres mitológicos que aparecem em cada um deles pra gente aprender mais alguns vocabulários em inglês. Começando por Jack and the Beanstalk. A história Jack and the Beanstalk é a história que a gente conhece aqui no Brasil como João e o Pé de Feijão. O título da história em inglês é literalmente a mesma coisa que ele significa em português. Jack é uma equivalência aí em inglês para o nome João e Beanstalk significa exatamente isso, pé de feijão. Nessa história a gente acompanha esse menino muito pobre que, na tentativa de conseguir alguma forma de ajudar a família dele, acaba vendendo a última vaca que ele tem por algumas sementes de feijão que foram prometidas para ele de serem mágicas. Ele então planta essas sementes, acaba que elas de fato eram mágicas, e ele vai para essa terra de gigantes onde ele tenta roubar o tesouro do gigante para poder ajudar a família dele. No meio desse caminho ele encontra uma galinha que coloca ovos dourados, uma harpa mágica e, é claro, o gigante, que é o principal inimigo da história. Essa história foi criada pelo J. Roberts em 1734, então assim, ela já tem bastante tempo e é bem possível que vocês tenham escutado outras versões dessa história também. Os gigantes em inglês são chamados de Giants. Giants. A galinha que coloca ovos dourados é apresentada na história como The Hen that lays golden eggs. Por que aqui nesse caso a gente fala The Hen e não The Chicken, como a gente está acostumado a falar? Porque o termo The Chicken, ele é destinado ali a galinhas um pouco mais jovens. Quando a gente fala da galinha já no nível de maturidade ali no qual ela já coloca ovos, a gente chama ela de The Hen. Então The Chicken seria mais como o nosso frango, enquanto the hen, a galinha já adulta. E o verbo to lay, né, que no caso the hen that lays golden eggs, é porque uma das possíveis traduções para o verbo to lay é colocar. E o nome da harpa mágica em inglês é bem parecido com o nome dela em português, já que harpa em inglês é harp e mágica, né, como adjetivo, como característica de um objeto, é magical. Então o nome dela em inglês é The Magical Harp. E você pode ver uma versão um pouco mais moderna aí desse conto no filme lançado lá em 2013 chamado Jack the Giant Slayer, que foi traduzido como Jack o Caçador de Gigantes. Continuando, a gente tem João e Maria. João e Maria em inglês se chama Hansel and Gretel. Hansel and Gretel. Nessa história a gente acompanha esse casal de irmãos que é deixado numa floresta para serem comidos ali pelas criaturas da floresta num ato de completo desespero dos pais deles, que estavam enfrentando uma fome muito grande e não tinham mais como alimentar os filhos. Na tentativa de retornar para casa, eles acabam indo parar na casa de uma bruxa, né? Bruxa em inglês a gente chama de witch. Então eles vão parar na casa dessa witch, que é toda feita de doces, atrai as crianças, mas ela depois começa a se preparar para poder comer as crianças. A gente sabe que originalmente a maior parte desses contos de fada eram histórias muito sombrias e muito focadas inclusive em assustar as crianças. Mas todas elas passaram aí por uma remodelagem ao longo dos tempos para poderem se tornar entretenimento para criança, né? Para criança ver e se divertir. Mas João e Maria especificamente, eu acho que nem depois de todas as tentativas de amenizar essa história, ela conseguiu ser uma coisa leve. Até hoje, todas as versões que eu vejo de João e Maria, até pra criança, eu acho elas muito pesadas. A história original surgiu lá no fim do período medieval da Alemanha, e é por isso que os nomes são de origem alemã, né? Hansel e Gretel. Essa história já foi contada em alguns filmes. Em 2013, a gente teve o Hansel and Gretel Witch Hunters, que foi traduzido como João e Maria Caçadores de Bruxa, né? Mas uma tradução literal. E também a gente teve o Gretel and Hansel, que eles inverteram aí a ordem dos nomes, e já é um filme de terror que foi lançado lá em 2020. Continuando, a gente tem uma história que é quase um trava-línguas, que é The Little Red Riding Hood. The Little Red Riding Hood, que foi traduzido como Chapeuzinho Vermelho, conta a história aí dessa menina que quer levar umas frutas para a avó dela e vai lá para a floresta sozinha. Acaba que quando chega na casa da avó, ela descobre que a avó foi comida por um lobo e que a pessoa com quem ela tá falando é, na verdade, o lobo se passando pela avó, tentando também comer a Chapeuzinho. No título dessa história, em inglês, a gente tem as palavras
Red Hood, né? Red Hood significa capuz vermelho. E essa palavra riding, que tá ali antes de hood, ela tá dando característica a hood, porque um riding hood é um tipo de capuz que é normalmente usado para corridas. Acredito que quando essa história tenha sido feita, talvez eles tenham se atentado mais a manter o capuz da Chapeuzinho nesse formato específico que foi descrito no título, mas hoje em dia ela simplesmente tem um capuz vermelho. Acho que ninguém se atenta mais tanto ao estilo do capuz que foi especificado aí nesse título. A história, que já é bem conhecida, foi muito modificada ao longo do tempo, né? Já que ela foi lançada lá na França por volta de 1600. O lobo mau da Chapeuzinho, ele é conhecido como The Big Bad Wolf. The Big Bad Wolf, que seria algo como o grande lobo mau. Apesar de existirem vários outros lobos maus aí em outras histórias, o da Chapeuzinho especificamente eu sinto que ele tem um espaço maior ali no Hall da Fama. Em 2011 estreou no cinema o filme Red Riding Hood, que foi traduzido como A Garota da Capa Vermelha, que também é uma releitura mais moderna do clássico. E por último a gente tem A Pequena Sereia. O título em inglês da Pequena Sereia é The Little Mermaid. The Little Mermaid, que significa literalmente a pequena sereia, já que sereia em inglês é mermaid. Mermaid. Apesar da versão mais conhecida ser a versão da Disney, ela também é uma versão bem amenizada aí do clássico original, né? Já que a história original ela também é bem mais pesada e bem mais sombria. Ela foi escrita pelo Hans Christian Andersen, um escritor dinamarquês, lá em 1837. E além da gente conhecer a Mermaid, que é a sereia, a gente também conhece nessa história um Merman, que é o tritão, né? A versão masculina da sereia. Quanto às adaptações cinematográficas, é indiscutível que a mais conhecida foi a versão musical da Disney lá de 1989, que inclusive virou uma versão live action, ou seja, com atores reais, em 2023. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual que é o conto de fadas favorito de vocês. Mais uma vez quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais da Punkfy, uma escola de inglês direto ao ponto, estão todas aqui na descrição, então não esquece de seguir a gente por lá também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.